Olá, tudo bom? Sou o Kikuchi, tá? Para quem não me conhece, tá? Eu sou ortodontista e tô aqui nesse canal do YouTube para que a gente possa falar um pouco sobre ortodontia, acrescentar um pouquinho na vida de vocês, deixar que a gente possa interagir, usar esse meio de comunicação para que a gente possa ah, confraternizar o conhecimento ortodôntico. E esse canal serve para que eu possa sempre deixar uma informação para vocês, utilizar o tempo de vocês da melhor forma possível. E claro, se você quer aprofundar, a gente tem, né, cursos, enfim. Mas pelo menos aqui, que alguma coisinha fique para vocês. Porque o tempo é uma coisa mais preciosa que a gente tem. Para quem não segue a gente lá no Instagram, segue a gente lá no Instagram. A gente tem lá o Instituto Kikuchi Curso. E também tem aqui o canal do YouTube. Dá um likezinho aí para a gente poder pegar esse vídeo e compartilhar para mais pessoas. Que é assim que ele é, né, repassado para muitas pessoas. E se você quiser passar para um amigo seu de profissão, um aluno lá da especialização, enfim, se você quiser usar isso da melhor maneira possível, os vídeos do YouTube é para isso que a gente está gravando, para que isso seja usado da melhor forma possível para vocês. Bom, bom, hoje a gente está aqui para falar sobre gengiva grande. Esse é o tópico da nossa aulinha. Quando a gente vai falar desse paciente de gengiva grande, né, dessa foto aí de um leão, porque realmente é um problemão para a gente tratar. E esse problema de gengiva grande, na verdade, muita gente mete a mão para saber para fazer da sua forma, mas o que eu vejo muito é falta de critério de diagnóstico. Gente, diagnóstico ele é único, tá? Diagnóstico ele vai apontar o plano de tratamento. Não importa se você sabe fazer isso ou aquilo, enfim. Se você não está na direção do diagnóstico que direciona ao final do tratamento, você vai estar dando várias voltas sem necessidade. Então, gengiva grande, como tratar? Se você perguntar para o periodontista, ele podia pensar de uma forma. Se você perguntar para o pessoal da harmonização, ele pode pensar de outra forma. Se você perguntar para o cirurgião, de outra forma. Se você perguntar para o ortodontista, de outra forma. Eu costumo dizer que o paciente ele não pode escolher onde ele vai, assim, ter a certeza que ele foi no lugar certo. Ele precisa de um diagnóstico, e seja o pério, seja o ortodontista, seja o harmonizador, ou seja o cirurgião, o diagnóstico é um, tá? Então, o diagnóstico correto deve ser feito, porque existem várias formas de se tratar isso, né? Várias formas de se tratar isso. Se o problema é gengival, que resolva de maneira periodontal. Se o problema é de tecido mole, lábio curto, lábio fino, né? Que trate com harmonização, com cirurgia plástica, enfim. Agora, se é a parte esquelética, que trate com o bucomaxilo. Se é em dentes, que trate com ortodontista. É simples. Geralmente, esses pacientes não têm um problema, tem vários. Se eu não sei fazer o diagnóstico, eu vou subtratar, ou então vai demorar demais para tratar isso. Né? Isso é muito problemático. Então, a gente volta à nossa tríade de ouro de dente, osso e tecido. Avalie o dente, avalie o osso e avalie o tecido, tá? É necessário fazer isso, tá? Por exemplo, para cada área, a gente deve fazer uma lista de possibilidades. Né? A gente deve marcar, a gente deve elencar, tá? O que deve ser feito e o que deve ser corrigido. Por exemplo, se esse paciente tiver um problema, gengiva grande, né? Excesso vertical. Eu estou colocando em gengiva grande um tema bem simples, né? Que é o tema que o paciente traz para a gente. Mas olha, se ele for esquelético, tá? É que o tablet caiu aqui. Vamos lá. Se ele for esquelético, tá? Ele pode ter um excesso vertical de maxila, ele pode ter um giro da maxila também, tá? E ele pode ter uma extrusão, né? O excesso vertical da maxila e um giro da maxila que expõe mais esses cílios. Se tiver giro do plano maxilar ou excesso vertical de maxila, nada que você faça vai resolver que não seja, ou vai resolver de maneira compensatória, né? Botox a vida inteira, plástica a vida inteira, e o lábio superior é um componente muito, muito, muito importante para a estética facial. Você não pode compensar no lábio uma coisa que é esquelético. Então, se é esquelético, tem que resolver de maneira esquelética, tá? Bom, existe o componente dentário, né?
E neste quesito, quando se fala do componente dentário, eu estou falando de uma extrusão de dentes e o processo alveolar está mais baixo, né? E aí acaba expondo mais. Uma intrusão de incisivos melhora um pouco isso, mas melhora muito, tá? Fazer uma migração do epitélio juncional em sentido apical, você não consegue reduzir isso 10 milímetros, por exemplo. Né? Consegue reduzir pouco, mas é necessário saber se esses dentes ou se esse processo alveolar está instruído. Existem diagnósticos clínicos e cefalométricos para se determinar isso, tá? Um outro ponto a ser avaliado, antes, no quesito dentário, parte de exposição de incisivos em sorriso e repouso também deve ser avaliado. O terceiro ponto que deve ser avaliado é a parte tecidual. Quando a gente avalia a parte tecidual, a gente avalia comprimento de lábio, a gente avalia espessura de lábio. Quando a gente fala de lábio, não fala só do vermelhão do lábio, fala do lábio como um todo e do vermelhão. Ou seja, osso, né, dente e tecido são os três que a gente tem que avaliar, né? Ou tudo junto, né? Pode acontecer de você ter tudo junto. Então, é necessário, gente, dar a César o que é de César. Então, uma avaliação diagnóstica completa do seu paciente é o melhor caminho para você determinar o plano de tratamento. Se ele precisar de cirurgia ortognática, que seja. Se ele precisar de organização de tecido mole, harmonização de tecido mole, que seja. Se ele precisar de movimentação ortodôntica, que ele precise, tá? Então, não falta paciente. Na minha humilde opinião, o melhor diagnóstico, o mais completo, o mais coeso diagnóstico, é o melhor caminho para que você possa, então, tratar esses pacientes de gengiva grande. Tá bom? Eu espero ter ajudado, tá? São videozinhos curtos que a gente coloca aqui e que fica alguma informação para vocês. Mas lembre-se, há um diagnóstico esquelético, há um diagnóstico dentário e há um diagnóstico tecidual. Por favor, faça os três para que você possa tratar o seu paciente. E não só com aquilo que você sabe fazer, porque pode ser que seja aquilo que o paciente precisava, mas também pode ser a mais, e aí você vai estar diante de um subtratamento. E aí você acaba recorrendo a retratamento e os pacientes geralmente ficam insatisfeitos com isso. Valeu? Um abraço e até a próxima.